Uma boa tarde a todos. Um prazer conduzir. Só um momentinho. Não, essa luz aqui. Desculpa, nós estamos acendendo as luzes aqui porque está meio escuro. Então é um prazer conduzir essa reunião hoje. Prazer enorme poder contar com as palestrantes que estão deixando um pouquinho de lado os seus afazeres profissionais para falar conosco de um tema tão importante como é as implicações da violência contra a mulher no ambiente de trabalho, no ambiente profissional e também no ambiente pessoal de cada uma de nós. Cumprimento a palestrante, a doutora psicóloga Júlia Carvalho Zamora. Prazer conhecê-la, prazer poder contar com sua expertise hoje. Também os magistrados, as magistradas, servidores e servidoras, estagiárias, estagiários, aqueles que nos assistem por Zoom e que estão tirando um pouquinho do seu tempo hoje à tarde para conversar conosco a respeito desse tema que tanto nos é caro. É uma ação promovida pela Ouvidoria da Mulher, em parceria com a Divisão de Saúde do Tribunal, e aqui nós estamos representados pela assistente social, a Débora de Paula Silva, e pela médica Débora Zene, duas Déboras aqui presentes, e a campanha é uma ação em decorrência do Agosto Lilás, uma campanha que visa sensibilizar todos aqueles sobre os impactos da violência doméstica na saúde e no trabalho das mulheres vítimas e também daqueles que convivem com essas mulheres, porque o ambiente de trabalho, o ambiente violento acaba desdobrando também para as pessoas que convivem com aquelas vítimas dessas agressões tão vis que as mulheres ainda hoje vêm sofrendo. Esse é um problema de saúde pública, um problema de direitos humanos, e digo a vocês que já há muito tempo, mas agora com esse trabalho na Ouvidoria da Mulher do Tribunal, passou a ser para mim um propósito de vida. Ajudar nessas campanhas a proteger essas mulheres e estender a mão para todas aquelas que precisam desse acolhimento. A nossa primeira recepção na Ouvidoria da Mulher é sempre muito acolhedora, muito generosa, a escutativa de todas elas, para evitar a revitimização, que é um, um problema muito grave que nós precisamos evitar. Então, o que é sempre muito linear são os sentimentos de culpa, vergonha, tristeza, angústia, medo. Então, é sempre um ambiente muito difícil e a gente poder contar com a expertise de médicos, psicólogos que possam estreitar conosco esses laços para que nós possamos fazer um atendimento ainda melhor a essas mulheres, é sempre uma estender de mãos muito bem-vindo. Então, eu começo lendo o currículo da doutora Júlia Carvalho Zamora, né? Zamora. Ela é doutora e mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em terapias comportamentais, contextuais no Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. É vinculada ao grupo de pesquisa da PUC Rio Grande do Sul, psicóloga clínica em consultório com base nas abordagens cognitivo, comportamental e terapia da aceitação, e atua nas áreas de psicoterapia, teoria cognitivo-comportamental, terapias contextuais, vulnerabilidade e violência de gênero. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia. Tem a palavra, então, para a sua exposição. Muito obrigada, doutora Ana Cristina. Agradeço muito o convite de todos e todas para poder estar aqui nesse momento com vocês. Me escutam bem? Maravilha. Então, para a gente poder aproveitar melhor essa uma hora que nós temos, eu já vou iniciar a apresentação. O convite ele foi feito pensando para que a gente pudesse discutir um pouquinho, sobre os principais impactos em relação à experienciação de violência contra mulheres. E a minha ideia nesse momento de hoje é poder falar com vocês tanto sobre os impactos a nível de saúde, mas também os impactos sociais, e que a gente se depara no dia a dia nos diferentes setores de atuação.
seja dentro do sistema judiciário, dos sistemas de saúde, de segurança pública, né, na assistência social, e que invariavelmente a gente se depara com casos onde a gente pode ficar um pouco na dúvida sobre como manejar, ou por que que essa pessoa está respondendo assim, e como bem pontuado pela doutora, né, nós temos uma prevalência muito grande, a gente está falando da violência contra a mulher enquanto um problema de saúde pública, e a ideia desse momento é que não só a gente possa desenvolver esse olhar mais sensível sobre quem são as mulheres que chegam aos serviços e como chegam, mas também considerar aspectos em termos de interseccionalidades, ou seja, que diferentes marcadores sociais atravessam as histórias dessas mulheres e podem, de alguma forma, facilitar ou dificultar o acesso aos determinados serviços, né? Então, a gente inicia, né, o momento de Repensando Saberes, consequências e implicações da violência contra mulheres. Eu queria iniciar a fala de hoje falando um pouquinho sobre os impactos que são conhecidos na literatura científica que mulheres podem vir a experienciar quando passam por situações de violência. Quando a gente fala em impactos a nível de saúde, a gente não está falando necessariamente que todas as mulheres vão passar por esse tipo de experiência, mas a gente tem dados que mostram que uma parte significativa pode desenvolver uma tendência ou pode potencializar sintomas que já existem. Né? Então, a gente sabe que passar por violência, e aqui a gente pode estar falando de violência numa relação íntima ou em outros contextos, pode, de alguma forma, causar alterações que a gente chama de alterações cognitivas, né? Ou seja, a experiência de violência ela pode acarretar em prejuízos na memória, na atenção, nas funções executivas, que são aquelas funções que a gente utiliza no dia a dia para se planejar, para conseguir trabalhar. E isso a gente nota muito, às vezes, dentro do contexto de depoimentos policiais. Não é incomum que a gente tenha uma ideia e que a gente precise, por exemplo, que ela relate, né, dentro de um contexto de polícia ou dentro de uma própria audiência, a situação que ela vivenciou. Só que muitas vezes a gente vai se deparar também com uma certa dificuldade em relembrar exatamente como foi essa experiência, detalhes, às vezes inclusive coisas importantes. E se tem uma ideia de que se a pessoa ela não está lembrando, ela poderia estar inventando, ela poderia de alguma forma estar manipulando a história, só que uma certa dificuldade de relembrar de experiências, inclusive experiências traumáticas, é esperado, costuma ser um sintoma comum, tá? É muito provável também, em muitos casos, mulheres acabam desenvolvendo dores e doenças crônicas que são derivadas da violência, principalmente sintomas estomacais, dores de cabeça, né? As próprias lesões, hematomas, deficiências decorrentes da violência, né? Aqui a gente vai fazer uma diferenciação entre mulheres que já possuíam uma deficiência antes das agressões, antes da violência sofrida, mas também tem aquelas que existem violências adquiridas, que é o próprio caso da Maria da Penha, que é uma mulher que não nasceu com deficiência, mas que desenvolveu a partir das agressões, e a morte como ato último de violência. Nós sabemos também, a literatura científica aponta que a violência contra a mulher aumenta em mais de 1,5% de chance a possibilidade de que ocorram gestações indesejadas, principalmente decorrentes do abuso sexual, abortos, tanto espontâneos quanto imputados a essa mulher por falta de sua vontade, partos prematuros, problemas ginecológicos, infecções sexualmente transmissíveis, né? E aí a gente tem um alto número de mulheres que estão em uma relação estável e que acabam sendo infectadas por algum tipo de IST, né? Isso é muito prevalente em contextos de violência. Mudanças em padrões de sono e alimentação, então quando a pessoa ela começa a dormir mais, então ela fica muito sonolenta. Quando ela começa a ter muita dificuldade para dormir, começa a ter insônia, dificuldades de alimentação que podem incluir desde uma fome muito exacerbada até quase que uma ausência de fome. Dificuldades que a gente chama de regulação emocional. O que a gente quer dizer com isso dentro da área da psicologia?
se refere à dificuldade que a gente tem de manejar, de lidar com aquilo que a gente está sentindo. Seja a gente conseguir identificar o que a gente está sentindo. Por exemplo, se eu sinto medo, se eu sinto ansiedade, se eu sinto vergonha, se eu sinto culpa, e como é que eu expresso. Tem pessoas que podem vir a ter uma expressão de raiva que pode parecer muito agressiva, que pode parecer muito exagerada, ou o contrário, ter muita dificuldade de se posicionar em relação a essa raiva. E se a gente for pensar, né, a raiva, ela tem uma função evolutiva importante para a gente. É a raiva que faz a gente se posicionar, é a raiva que faz, de certa forma, nós nos colocarmos frente a injustiças. Então, muitas vezes a gente vai ouvir essa ideia de, ai, né, quase que uma frase muito preconceituosa de, ah, ela chegou desregulada aqui no serviço, ela chegou botando banco, ela chegou. Ela pode estar passando por um sofrimento emocional muito forte. Por isso que talvez às vezes ela não consiga responder de uma forma tão assertiva conforme alguns profissionais ou alguns serviços esperam, né? Então, esse costuma ser uma das reações mais comuns, até porque se a gente for imaginar, né, imaginem estar constantemente numa relação onde a pessoa tem que estar em alerta o tempo todo, porque se ela falar algo, entre aspas, errado, se ela se comportar de uma maneira, entre aspas, errada, se ela olhar de um jeito errado, ela pode ser alvo de violência. E aqui a gente não está falando somente de violência física, mas principalmente de violência psicológica. Então a pessoa ela tende a criar uma hipervigilância constante, o que de certa forma atrapalha, né, causa um prejuízo na forma como a gente se relaciona com as nossas próprias emoções. Sentimentos persistentes de vergonha, medo e culpa. E aqui lembrando, né, gente, vergonha, culpa, medo são emoções comuns. Todos nós, todas aqui a gente vai ter. A gente vai experimentar em diferentes momentos da nossa vida. A diferença é que quando essa pessoa ela passa por uma série de experiências traumáticas, essas emoções elas podem ser fortes o suficiente para serem paralisantes. Ela pode ficar com medo daqui a pouco de buscar um novo trabalho, medo de buscar uma nova relação. Então, não são as emoções que são o problema, é a dificuldade da gente manejar elas adequadamente. Até porque, de novo, quando a gente fala de casos de violência, essa pessoa, essa mulher que chega, por exemplo, ao juizado especializado, ela já chega depois de uma trajetória, porque com certeza a ideia dela inicial nunca foi fazer um boletim de ocorrência. A ideia dela para resolver aquela situação nunca foi terminar dentro de um juizado. Então a gente está falando de alguém que já passou por processos de vulnerabilização importantes. E nisso, nesses processos, dados os contextos que a gente tem hoje na área de violência contra a mulher, a gente sabe que provavelmente ela passou por muitos sentimentos de vergonha até conseguir revelar aquilo para alguém. Ela provavelmente foi desqualificada, e aqui a gente está falando por pessoas do cotidiano dela, mas por profissionais também. Ah, mas isso não é tão grave. Ah, mas é que isso aqui já aconteceu faz tanto tempo, ou isso aqui ainda não configura algo que seja relevante o suficiente para a gente poder, enfim, dar continuidade para a medida protetiva, por exemplo, né? Então, ela passa pelo constrangimento, né? O medo, o medo de ter a sua integridade física e emocional violada, o medo de recomeçar de novo. Então, são sentimentos muito persistentes. E aqui a gente tem que lembrar também que a culpa ela é um recurso de autores de violência para fazer essa manutenção de poder, né? Então, eu fiz isso porque tu me obrigou, porque tu foi desagradável, porque o tom como tu falou não foi bom. E é aquela máxima, né? De tanto que a gente ouve, uma hora a gente pode começar a duvidar de si mesmo. Muitas mulheres vão apresentar dificuldades tanto acadêmicas e laborais, então na habilidade que a gente tem de conseguir se organizar em relação ao nosso emprego, à nossa educação. O isolamento social vai ser outro fator extremamente importante que a gente vai encontrar. Então, por conta da própria dinâmica da violência, a mulher pode ficar isolada da sua rede de apoio, né? Principalmente quando é uma rede de apoio que pontua, que
direciona, que tenta mostrar o que está acontecendo. Olha, o teu parceiro, a tua parceira está tendo um comportamento que não está legal contigo. Se esse parceiro percebe esse comportamento da rede de tentar auxiliar ela, muitas vezes vai começar a tentar trazer uma perspectiva de que, na verdade, essa família, essa rede, está tentando se voltar contra o relacionamento. E muitas vezes a gente tem uma tendência, quando a gente fala do ciclo da dinâmica da violência, que envolve quando a negociação não funciona, normalmente a pessoa que agride parte para algo de limitação mesmo, de privação. Então, chega um momento onde a pessoa ela não está mais negociando, tentando fazer ela entender que aquelas pessoas estão contra o relacionamento. Ela está muitas vezes vai partir para uma esfera onde realmente é de proibição, é de restrição de contato, é de impedir meios de comunicação. E quando a gente fala desse isolamento social, a gente fala de um dos maiores fatores de risco que a gente tem para manutenção de violência, que é a falta de sensação de suporte, a falta de sensação de rede de apoio, e que vai ser um dos principais alvos de intervenção a nível de políticas públicas, a nível de saúde e de outros espaços. Existem prejuízos bem claros em termos de autoestima e autonomia, abandono de atividades prazerosas, né? Diminuem, né, os recursos em termos de obter e manter um emprego, porque muitas vezes ela está chegando para o trabalho deprimida, ela está chegando depois de um dia onde ela foi violentada. E lembrem, sempre quando eu falo de violentada, eu digo psicologicamente ou fisicamente, a gente não precisa estar falando de exclusivamente violência física, até porque a gente sabe que a violência psicológica, ela tende a ser a que deixa marcas mais duradouras, tá? Mulheres que passam por violência podem ter 2 vezes mais chances de desenvolver problemas de consumo de álcool e substâncias para lidar com a situação, 3 vezes mais chances de poder apresentar ideação ou tentativa propriamente de suicídio. Então, em todo serviço psicossocial, mas não deveria ser somente nos serviços psicossociais, a gente sempre precisa avaliar se ela pode estar apresentando algo a nível de ideação suicida mesmo, né? E, claro, pode apresentar transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, humor e trauma complexo, que é um fenômeno que ele é muitas vezes confundido com transtorno de estresse pós-traumático, mas que ele é essencialmente diferente. Fazer essa diferenciação é importante, eu não vou me ater a ele agora, mas caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode discutir depois. Mas identificar e conseguir reconhecer que a mulher que está chegando no serviço, ela já está chegando vulnerabilizada. Ela pode ter muitas potencialidades, ela pode ter muitos fatores protetivos, mas a gente precisa tentar entender no que ela está precisando de amparo. Se ela está me relatando a história dela, se ela está ali desejando seguir com um processo, com algo, o que mais está acontecendo na vida privada dela? Com o que ela está lutando? E a gente entender que essas são consequências esperadas nos ajuda nessa compreensão de caso. Só que a violência contra a mulher não é um fenômeno que vai impactar exclusivamente a mulher em si. Se sabe que a experiência de violência contra a mulher, principalmente quando ela acontece dentro do contexto familiar ou doméstico, ela pode impactar também as pessoas que testemunham aquela violência. De modo que as pessoas que testemunham a violência podem sofrer os mesmos sintomas, os mesmos prejuízos em saúde física e emocional que a própria pessoa que está sendo agredida, né? Então, pense em tudo que eu trouxe agora, em termos de sintomas, de quadros de saúde. Quem observa a violência também pode vir a ter algo do tipo, e isso inclui, por exemplo, filhos, né, crianças ou adolescentes que estão observando aquela violência, que estão de alguma forma testemunhando. E uma coisa que a gente volta e meia, né, escuta é uma ideia de que mas os filhos eles não estão cientes, principalmente quando são muito pequenos. Eles não percebem. Eles percebem. Eles estão cientes. A gente tem uma grande gama de estudos na literatura que mostra que crianças de meses
já tem uma percepção de espaço sensorial muito grande do que está acontecendo ao seu redor. E quando a gente está falando de uma dinâmica de violência, a gente está falando de uma dinâmica que se mantém por um longo tempo, ainda mais dentro de casa. Então, sim, normalmente essa criança ela pode estar exposta, ela está exposta mesmo que indiretamente, né? A gente sabe que um outro prejuízo, e que é um dos fatores onde a gente tem que se atentar em termos de políticas públicas, principalmente em prevenção, é que a gente sabe que existe um ponto importante que diz respeito à transgeracionalidade da violência. E o que isso significa? Que existe uma tendência, de novo, né, gente? Tendência não é regra. Não existe causa e efeito quando a gente fala em violência. Mas existe uma probabilidade maior de que pessoas que cresceram com seus cuidadores, pode ser pai e mãe, pode ser casal de tios, pode ser avós, mas pessoas que cresceram com cuidadores tendo uma relação violenta possam vir a ter relações violentas, tanto enquanto vítima ou enquanto perpetradores de violência. Então, um trabalho preventivo com aquela criança, com aquele adolescente que está ali, em termos de o que é saúde dentro dos relacionamentos, sobre direitos iguais, sobre igualdade de gênero, são aspectos importantes para a gente pensar a quebra desse ciclo futuro de violência. Um outro ponto importante, esse foi um dos que mais apareceu também na minha pesquisa de mestrado, foi o abandono parental enquanto uma consequência, e que é pouco falada, porque muitas vezes a gente sabe, não deveria, mas a gente sabe que funciona, né? Muitas vezes o término de uma relação conjugal, ela é entendida como quase que um término de uma relação parental também, apesar de serem coisas essencialmente diferentes. E a gente não vai ter tempo agora para entrar nas especificidades disso, mas o que a gente notou nas pesquisas que nós desenvolvemos foi que muitas mulheres, além de lidarem com a reconstrução de vida, com os prejuízos psicossociais que estão enfrentando por conta de anos de violência, por exemplo, elas ainda estão com um outro desafio, que é amparar filhos quando esse ex-companheiro abandona, quando esse companheiro se separa e não segue dando atenção, quando esse ex-companheiro some, basicamente. Então, aí elas entram novamente numa dupla função, uma dupla função de parentalidade, e que é muito comum quando a gente está falando em casos de violência, e que, obviamente, gera sobrecarga, e que muitas vezes as deixa desassistidas em termos de direitos, por exemplo, de pensão, e outras questões legais. E uma outra consequência comum, né, quando a gente pensa nos relacionamentos, é que experienciar a violência, principalmente quando a gente fala violência por parceiro íntimo, violência no contexto doméstico, familiar, tende a deixar as pessoas mais retraídas de desenvolver novos relacionamentos. E, gente, se relacionar é um direito de todo mundo. É algo, a princípio, saudável, é algo que é para ser prazeroso, que é para ser positivo. A construção de vínculos é algo saudável. Todas as pessoas têm direito de se relacionar. E aqui a gente não está falando exclusivamente de relacionamento amoroso, mas a gente já tem estudos na literatura que mostram que passar por experiência de violência deixa as pessoas mais retraídas para relacionamentos de modo geral. Se eu conheço um amigo, se eu conheço uma pessoa nova e que pode ser alguém que eu posso criar um vínculo de amizade, eu posso ficar mais em alerta, porque eu não sei as intenções dessa pessoa. Imaginem alguém que passou uma parte significativa da sua vida ou do seu dia a dia, e a gente pode estar falando algo de meses ou de anos. Imagine alguém que passou o tempo todo se protegendo, porque ela precisava se proteger. Não é tão simples assim voltar a confiar nas pessoas. E isso inclui os profissionais da rede, nós profissionais da rede. O estabelecimento de confiança também ele é construído e ele também é atravessado por experiências anteriores, onde ela pode ter tido essa confiança violada, seja porque ela foi violentada dentro de um relacionamento ou dentro da família, ou porque muitas vezes foi revitimizada dentro da própria rede. Então, são consequências comuns que a gente vai observar de pessoas que estão chegando com esse histórico.
E a gente tem impactos que são sociais, que são macrosociais da violência. Essa ideia de que a violência ela se restringe ao campo do individual, ela é equivocada. Eu sempre digo que a violência é uma grande retroalimentação. Enquanto ela ocorrer, ela vai reverberar, né? Então, a gente sabe que a violência contra a mulher tem um alto custo para o Estado, principalmente, né, para o Estado brasileiro, para o Estado, para diferentes regionais, enfim, os estados, e principalmente quando a gente fala dentro do judiciário e dentro das áreas de saúde. Eu lembro que a última vez que fizeram um levantamento, ao menos o último que eu tenho acesso, tá? Já pode ter algum mais atualizado, mas o Brasil gastava, em média, mais de 5 milhões por ano no tratamento em saúde de mulheres que tinham passado por algum tipo de violência. No mínimo 5 milhões. E isso a gente está falando de um dado que ele é de uns 8 anos atrás. Provavelmente esses números são muito maiores hoje, né? A gente sabe também que conforme as violências contra mulheres seguem acontecendo, vai se perpetuando uma ideia de descredibilização da rede de enfrentamento. Lembrando que a rede de enfrentamento, ela é composta pelas áreas, né, pelos serviços de saúde, judiciário, polícia, assistência social, mas por políticas anteriores também. E quando a violência ela se perpetua, quando ela segue, e principalmente, se ela segue é porque teve algo de prevenção ali que falhou. Em que âmbito? Isso vai variar de caso a caso. Mas teve algo em termos de prevenção que falhou. A gente pode estar falando de educação, por exemplo, a educação nas escolas, como um contexto de prevenção. A gente pode estar falando do trabalho que é feito dentro da unidade básica de saúde, voltado para prevenção. A gente sabe que as UBSs são as maiores portas de entrada dentro da rede de enfrentamento, porque normalmente são os profissionais de enfermagem que notam que tem algo errado e que fazem essa investigação e que buscam entender o que está acontecendo. Então, tudo isso a gente está falando de espaços que serviriam de prevenção. Agora, quando a gente tem casos, né, eu já acompanhei muitos desses, onde essa pessoa ela já está dentro do sistema, né, ela já passou pela polícia, ela está dentro do sistema judiciário, e por N motivos ela segue sendo agredida. E quando eu digo agredida, né, gente, eu posso estar falando de agressão física, mas eu posso estar falando de perseguição. Eu posso estar falando de um ex-companheiro, enfim, um autor de agressão que segue mandando mensagem, que segue ameaçando, né? Quando a violência segue acontecendo, é porque na prática tem algo ali que está falhando. E que, de novo, o que pode estar falhando? A gente tem duas formas de olhar para isso. Pode ter algo bem concreto em termos de mecanismos dentro do judiciário, mecanismos dentro da polícia, que poderiam estar sendo acionados e por algum motivo não estão sendo acionados ou não estão operando como deveria. Porque a gente sabe que existem crenças, né? Todo profissional tem crenças pessoais. E às vezes não é tão simples deixar elas de lado, né? Então, isso aqui talvez não pareça tão grave, vamos dar um tempo para ver se como é que fica depois. Enfim, a gente opera. Todos nós operamos com bases em crenças, mas a gente tem que monitorar essas crenças. Então, a gente pode estar falando de uma falha concreta a nível de sistemas, mas a gente também tem questões psicossociais envolvidas. Vocês talvez já tenham se deparado, ou não, mas só para trazer um exemplo, com casos onde um casal, um ex-casal se separou por conta da violência, mas eles moram basicamente na mesma quadra. Onde daqui a pouco tem um negócio, ela está morando na parte de cima do negócio, enquanto o trabalho do ex-companheiro, que era o autor de agressão, é no andar do térreo. Aqui a gente está falando de atravessamentos psicossociais que eles não são como a gente chama preto no branco, e que aí a gente tem que pensar, bom, como é que a gente opera dentro disso? Porque isso é uma questão, né? A gente precisa de mecanismos legais para proteger, legais e cada vez mais efetivos, e a Lei Maria da Penha é um grande ganho que a gente tem a nível de Estado brasileiro. Ela já foi considerada a terceira melhor legislação do mundo para proteger mulheres, né?
mas a gente sabe que a violência ela se dá para além da abstração da lei, ela se dá para a vida real e concreta das pessoas. E aí um recurso, e talvez vocês já possam ter se deparado, bem comum que acontece e que impacta a mulher e que impacta os sistemas judiciários, defensoria, enfim, que é o abuso judicial, né? Talvez alguns já estejam mais familiarizados com esse tema, outros não, que é quando o ex-parceiro ou a ex-parceira que é violenta utiliza o sistema de justiça com o intuito de ameaçá-lo. Então, aquela pessoa que recorrentemente começa a entrar com processo. Ah, porque eu quero a cortina da casa. Não, mas agora eu quero a mesa. Não, mas agora eu quero mudar de novo a guarda. Não, então, não é que aquela pessoa realmente tem intenção de fazer um acordo melhor, de fazer. Ela utiliza aquilo às vezes, o ex-parceiro, normalmente, que é agressor, como um recurso de ameaça, como um recurso de se fazer presente. Na minha pesquisa de mestrado, a gente teve um resultado que foi muito interessante, onde muitas mulheres relatavam que sentiam a presença do autor da violência mesmo após o rompimento da relação. E isso se dava de duas maneiras: uma maneira concreta, que era descumprimento de medida protetiva, de ir atrás mesmo, mas principalmente uma presença simbólica, seja por esse tipo de recurso, né? De então agora eu quero rever. De tanto em tanto tempo quer rever alguma coisa, em termos de processo, em termos de divisão, ou por outros meios. Então, muitas vezes, esse autor da violência segue se fazendo presente, mesmo quando não está fisicamente presente. Então, aqui a gente está falando um pouquinho de consequências que são comuns e compartilhadas por muitas mulheres quando estão tentando ou quando rompem uma situação de violência. Só que quando a gente fala de violência contra mulheres, a gente precisa se perguntar de quais mulheres nós estamos falando. Normalmente, todos nós, a gente tem uma representação mental sobre o que é ser mulher. Quando a gente pensa, mesmo quem trabalha na área há tempos, como é o meu caso, faz 9 anos que eu trabalho na área de violência contra a mulher. Mesmo quando a gente pensa em casos específicos. A gente tem uma narrativa que é construída do que é alguém que sofre violência. Só que a experiência de ser mulher não é a mesma para todo mundo. Vivenciar a violência não é a mesma para todas as pessoas. E é aqui que entra a visão interseccional. É aqui que a gente vai falar de o quanto essas reverberações também têm relação com a interseccionalidade, que é basicamente como os diferentes marcadores sociais, os diferentes atravessamentos culturais e sociais e as identidades que a gente tem vão, de alguma forma, modificar a experiência de violência para os indivíduos. Então, quando nós falamos de mulheres com deficiência, que estão passando por violência, nós temos que pensar nas mulheres com deficiência, nas mulheres idosas, mulheres indígenas, mulheres imigrantes, lésbicas e bissexuais, mulheres trans, porque a experiência de violência ela vai ser compartilhada, a gente fala assim, ela é comum e ela é compartilhada em muitas maneiras, mas ela também é diferente. E vai ser diferente dependendo dos grupos. É o que eu sempre digo assim, que a violência ela é muito democrática porque ela pode acontecer com qualquer mulher, infelizmente. Mas ela não é igual para todas as mulheres. Ela tem atravessamentos diferentes. E aqui eu trago alguns dados de pesquisas para vocês, né? Adolescentes, mulheres imigrantes, mulheres residentes de zonas de conflito, e conflito aqui a gente pode estar falando de mulheres que estão em zonas de guerra, zonas de guerra urbana, conflito com o tráfico, né? Essas mulheres que estão em zonas de conflito, elas ou que estão daqui a pouco em período perinatal, puérpero, se sabe que existe um risco maior de apresentar prejuízos em saúde mental e próprio risco de ser só do feminicídio em si. Né? Então, a gente está falando de um grupo onde cientificamente a gente sabe que estão em maior vulnerabilidade. E não por serem quem são, não por morarem na zona de conflito, por exemplo, mas porque a dinâmica do que acontece ali dificulta o acesso a direitos, dificulta que ela consiga chegar até os sistemas de direito.
ou porque as próprias dinâmicas ali reforçam a violência. Então, daqui a pouco, a mulher que é imigrante, além de estar passando, por exemplo, por uma violência numa relação íntima, ou ter sofrido uma violência sexual na rua, ela também, daqui a pouco, ela não tem o mesmo nível de direito ainda conquistado que ela tinha no seu país de origem. Ela, daqui a pouco, ainda está lutando para ter uma residência, para conseguir se alimentar todo dia. A gente está falando de direitos humanos básicos, de necessidades básicas. Então é por isso que a gente não está falando de algo que é equivalente. Se sabe também que quando existe violência bidirecional, lembrando que a violência dentro de relacionamentos, dentro de contextos familiares, ela pode ser unidirecional, que é quando uma pessoa pratica e a outra sofre, ou ela pode ser bidirecional, que é quando de formas semelhantes ou diferentes ambas as pessoas praticam a violência. Se sabe que aquelas mulheres que relataram que existia violência bidirecional, ou seja, os dois lados praticavam, na relação tiveram maiores índices de depressão, maiores índices de uso de substância, né, de droga, e medicação também, a medicalização é muito frequente, e transtorno de estresse pós-traumático. E aqui a gente cabe fazer uma ressalva que em muitos casos, de novo, não significa que vai ser igual para todo mundo, mas em muitos casos o uso da violência vai ser uma tentativa de defesa, ou uma tentativa, a gente chama assim uma tentativa inassertiva, não é a melhor das opções, mas se torna uma tentativa de defesa também, em contextos principalmente onde essa violência já está instaurada há muito tempo. E se sabe que quando existe uma violência cumulativa, ou seja, aquela que já vem de muito tempo, que pode ser de anos de relacionamento, ou que para além do relacionamento é alguém que já passou por violência na família de origem, quando essa ou que daqui a pouco sofreu diversas violências de gênero em contextos diferentes, quando essa violência é cumulativa, quando ela vai alavancando de gravidade em um curto espaço de tempo, e quando essa violência ela está recente, elas estão associadas a maior chances de morbidade, ou seja, de que ela venha efetivamente a falecer. Então, aqui a gente está falando de grupos que, por diferentes vulnerabilidades, precisam ser maior atenção e ter um maior foco de intervenção. E aqui eu queria propor uma reflexão para vocês, né, a partir dessa imagem, que claramente mostra um pouquinho do contexto social em que a gente vive, né, principalmente no Brasil. E eu queria perguntar para vocês, né, porque a gente tem muito, a gente não, né, espero que não, né, mas a gente normalmente escuta um pouco aquela ideia de, violência é coisa de, que acontece em lugares mais vulneráveis. As pessoas reproduzem esse tipo de coisa, as pessoas reproduzem esse tipo de mito. E se eu perguntasse para vocês, existe diferença em relação à classe social quando a gente fala de violência contra a mulher? A resposta é sim. Mas provavelmente não do jeito que as pessoas falam. Qual é a diferença? Talvez a população que mora, sei lá, que é de classe, né, social alta, média alta, por um lado pode ter mais recursos para buscar direito, recursos em termos de manter suas necessidades básicas, do que a população que mora numa área vulnerável. Como é que a gente fala, né? Vamos pensar as propagandas de TV que estão super corretas, né? Em caso de emergência, liga para o 190. Você é um vizinho, você ouviu alguém passando por alguma situação, liga para o 190 se está acontecendo uma agressão. O que é o certo. Só que talvez a pessoa que está nesse prédio aqui, ela consiga ligar. Agora, se essa mulher reside numa localidade, numa comunidade que tem conflito com o tráfico, e a polícia não sabe ali o que ela vai fazer. E um outro ponto, se sabe que muitas vezes a violência que ocorre dentro de classes sociais mais altas, ela é invisibilizada. E eu gosto dessa imagem porque ela representa algo que a gente conversa muito, assim. Quando a gente olha uma população mais vulnerável, a gente está vendo o que aqui? Casinha sem muros, uma grudada na outra,
todo mundo sabe o que está acontecendo. A gente tem o serviço do CRAS, do CREAS, da assistência social, que vai e faz visita domiciliar. Os serviços de saúde entram na comunidade. Quando a gente olha o outro lado da imagem, o que que a gente vê? Muros altos, distanciamento. Ninguém pode falar, ninguém pode saber. Então a gente tem um fator de vulnerabilidade que muitas vezes é ignorado, que é muitas vezes o fato de ser uma família mais abastada, mais poderosa, dependendo de quem são as pessoas que estão ali, essa violência é totalmente silenciada, porque não é agradável que essa pessoa busque ajuda, que ela vá numa delegacia. Então são formas diferentes. E para ir finalizando, né, gente, para a gente ainda ter um tempinho de discussão, né, falar um pouquinho também das mulheres dentro da população LGBTQIA+, porque as experiências de violência também vão ser diferentes. Se sabe que mulheres lésbicas e bissexuais relatam maiores chances de trauma de vida em comparação com mulheres heterossexuais, que mulheres, principalmente bissexuais e transexuais, tendem a sofrer todos os tipos de violência, todas aquelas 5 formas que estão previstas na Lei Maria da Penha, é muito mais provável quando comparada a mulheres que são cisgênero, lésbicas, enfim. E existe um risco aumentado para essas mulheres do desenvolvimento de sintomas depressivos, de ideação suicida, tentativa e abuso de álcool. E a gente tem uma questão que é só vocês pegarem como está escrito na política pública, a maioria das políticas públicas ela é pensada para mulheres heterossexuais e cisgêneros, né? Só que lembrem quando a gente estava falando ali que existe um risco aumentado de sintoma depressivo, de prejuízo em saúde mental para mulheres que são da população LGBTQIA+, isso se dá não por elas serem quem são, não por conta da orientação, não por conta da identidade de gênero, mas porque essas mulheres também experienciam preconceito. Então, para além da violência contra a mulher, elas muitas vezes experimentam transfobia, lesbofobia, bifobia, e podem ter uma maior dificuldade de ter suporte de rede de apoio. Porque a gente tem casos onde daqui a pouco essa pessoa não fala mais com a família porque a família rejeitou depois que ela, né, fez a revelação. E a gente tem casos onde alguns mecanismos da rede se negam a atender casos que envolvem violência entre 2 mulheres. Eu já ouvi alguns relatos de situações onde a polícia foi chamada num caso de agressão, isso já aconteceu acho que umas 5 vezes, de relatos que eu ouvi, e quando a polícia chegou lá, viu que eram as 2 mulheres, foi embora. Porque não se entende que é o mesmo nível de gravidade, né? E também, muitas vezes, mulheres né, lésbicas, bissexuais e transexuais sofrem outras formas de violência dentro das relações que são ignoradas por profissionais, como, por exemplo, mulheres trans serem impedidas de acessarem serviços de saúde que são voltados para sua reafirmação de gênero. Isso é uma violência que só uma mulher trans pode vivenciar e que não está dentro das 5 tipificações, digamos assim, da Lei Maria da Penha, né? E por último, falando um pouquinho também das mulheres negras, né? A gente sabe que a população negra, perdão, a população negra ainda não. Não, já passar. Não, falar primeiro das mulheres idosas. As mulheres idosas, né, acima de 50 anos, possuem como principais perpetradores não os parceiros, mas familiares e cuidadores, principalmente os filhos. Então, existe uma invisibilização muito grande da violência que acontece em mulheres acima de 60 anos, e essas mulheres acima de 60 anos podem ter mais dificuldade de romper com o ciclo da violência, porque talvez tenham uma crença mais profunda sobre o que é família, modelo de família, o que ela precisa fazer para manter essa família, por ser de outra geração, mas também porque recebem menos apoio. Elas podem ser mais descredibilizadas, né? Então é aquela coisa, a mãe tá exagerando, nem é tudo isso, né? Que é muito comum de acontecer com pessoa idosa. Não à toa a gente vê que as taxas, né, de violência elas são especialmente vulneráveis para mulheres mais jovens, né? Até uns 35 anos por aí. Só que a gente está falando de mulheres que chegam ao serviço. A gente tem uma gama de casos de violência subnotificados que envolve mulheres mais velhas que provavelmente nem conseguiram fazer esse movimento de buscar ajuda, né? Então, a violência praticada por outros familiares pode estar atrelada a conflitos geracionais
desentendimentos devido a espaços físicos, e existem lacunas em termos de ciência quando a gente fala de mulheres mais velhas, né? Então, como é que a gente intervém quando a gente fala de o principal parceiro não ser o marido, não ser o companheiro, ser um filho, ser um cuidador, ser um neto? Com isso ficam duas perguntas. Como se tem concretizado a aplicação da Lei Maria da Penha em casos que o agressor não é o parceiro? Como é possível tratar as consequências dessa violência sem conhecer a dinâmica desses outros tipos de violência? E por último, então, as mulheres negras, né, que a gente sabe que são as principais vítimas de feminicídio, que apesar dos momentos onde a gente obtém, isso aconteceu recentemente, por exemplo, em 2020 para 2021, houve uma diminuição nos índices de feminicídio geral, mas houve um aumento no índice de feminicídio de mulheres negras, né? Então, quando a gente fala, o feminicídio está reduzindo para quem? Né? Existe ainda uma grande invisibilização dos crimes de racismo dentro dos crimes de violência de gênero, de parceiros interraciais que se utilizam de racismo para com as suas parceiras. E a gente sabe, existem pesquisas que foram organizadas pela URGS aqui no Rio Grande do Sul, que mostram que, de modo geral, muito resumido, quando foi avaliado a quantidade de boletins de ocorrência de violência de gênero, enfim, acionamento de Lei Maria da Penha, a maioria desses boletins de ocorrência eram de mulheres negras, de mulheres pretas. Quando foi analisado os boletins que resultaram em processos judiciais e que efetivamente se concretizaram dentro da esfera jurídica, esse número inverte abruptamente. E ele é majoritariamente de mulheres brancas. E o que isso fala? Isso fala sobre a iniquidade, a desigualdade no acesso à justiça que mulheres pretas experienciam. Então, a rede, por diversos motivos, ela não atende da mesma forma todas as mulheres. E essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Aqui eu não vou entrar tanto, né, gente, mas só para a gente poder finalizar e entrar numa área, num momento mais de troca, né, a gente precisa sempre considerar os fatores que são de risco para poder pensar as políticas, para poder pensar os programas que a gente cria dentro dos espaços que a gente trabalha. Só que para isso a gente precisa considerar os aspectos pessoais que estão envolvidos e que podem potencializar ou colaborar para a violência contra a mulher, os fatores que são relacionais daquele relacionamento, como é que a gente está criando, mantendo e repercutindo relações saudáveis e não saudáveis, e os aspectos que são, obviamente, sociais, porque a gente sabe que a desigualdade de gênero é a base da violência contra as mulheres, e aí a gente precisa de uma organização que envolva mecanismos judiciários, legais, políticas públicas e de uma mudança cultural que favoreça, de fato, relações mais igualitárias entre os gêneros. Então, com isso, né, eu termino com um questionamento. Qual forma de olhar nova, né, surgiu a partir desse momento para cada um de vocês, para o fenômeno da violência? O que você desmistificou a partir desse momento de hoje? Ou que começou a pensar um pouco diferente? De que forma o serviço que cada um ou cada uma de vocês atua atende e entende as diferentes formas de experienciar a violência contra a mulher, né? Ou as diferentes mulheres que buscam esses serviços? E se tem algo que a partir desse momento de hoje pudesse começar a ser feito de diferente? Essa é um pouquinho da proposta, né? Como eu disse, o tema não era, né, não era esgotar esse tema. Aqui eu deixo dois contatos, caso tenham interesse. O GPV, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, ali a gente está sempre publicando pesquisas, capítulos de livros, eventos que a gente trabalha, principalmente muito na temática de violência contra mulheres, mas em outros âmbitos também. E o projeto Noite Livre Poa é um projeto que eu e outros colegas começamos recentemente para prevenir assédio sexual dentro de bares e ambientes de lazer noturno em Porto Alegre. Esse é o meu e-mail. Agradeço muito a atenção. Obrigada a todos e todas. E passo a palavra à doutora novamente. Júlia, vou te chamar de Júlia, me Ah, permite, claro. pela proximidade, né, e pela abordagem cuidadosa do tema que nos é tão caro e que, à medida que a explanação foi evoluindo, na minha forma de sentir, muitos questionamentos vêm à mente, né?
O primeiro deles é essa questão do abuso, falar assim, abuso processual, a gente trata como violência processual, né? Nós estamos em contato com isso, e o que para mim, assim, enquanto operadora do direito, a dificuldade às vezes é visualizar, porque como é uma mudança de cultura, muitas vezes a gente, isso eu falo da violência como um todo, nós não estamos preparados ainda para ver a violência. Então, é, esses casos de. Eu tive uma situação pessoal, há uns 10 anos mais ou menos, numa madrugada, um vizinho agrediu a sua parceira. E aí eu fiquei. Eu tinha minha filha pequena, ela entrou no quarto muito desesperada, foi um susto enorme na madrugada. E aí nós ligamos para a polícia. A polícia disse que não podia vir sem autorização do síndico. Aí falamos com o síndico. O síndico disse que não ia permitir, porque era madrugada, ele não podia permitir. Então, assim, hoje, se fosse hoje, na época, eu fiquei paralisada. Se Uhum. fosse hoje, eu acho que eu entrava a porta dentro na casa dessa moça, entendeu? Eu tirava ela lá de dentro, do jeito que fosse. Ela tinha uma filha que chorava. O que eu quero dizer é que nós estamos também em evolução, enquanto estudiosos, enquanto sociedade. E para mim esse é o maior desafio hoje. Então, quando a gente fala assim, abuso de álcool, por exemplo, eu tenho uma amiga que pode estar nessa situação, mas eu nunca tinha percebido. Com a palestra hoje, isso cria um- uma dúvida: será? Então, eu acho que esse é o maior desafio de todos nós, enquanto participantes da sociedade, e enquanto eu, no caso, operadora do direito, é visualizar a violência. Essa, para mim, é o grande desafio. Mas eu queria ouvir as doutoras Débora, as duas Déboras, né? A assistente social do tribunal e a médica que estão nos assistindo aqui e que vão fazer uma interlocução conosco aqui a respeito também dos inputs que tiveram com a palestra maravilhosa da Júlia. Obrigada. Débora, pode contribuir com a gente um pouquinho? Bom, então, eu sou a Débora Silva, assistente social, porque tem a doutora Débora, que é a nossa médica, né? Mas então, assim, eu queria parabenizar a Júlia pelas colocações dela, pelo recorte que ela faz o recorte de gênero, o recorte de classe, ela traz a situação de que nós somos mulheres, mas nós temos atravessamentos diferentes, e isso é muito importante, né? E que assim, a violência, ela é um grave problema de saúde pública, ela é um grave problema também de violação de direitos humanos. A gente não tem como falar de dignidade humana quando a gente tem uma mulher, uma colega de trabalho nossa, uma vizinha, uma amiga, um familiar, seja quem for, a gente não pode falar de dignidade dessa mulher se ela está sofrendo uma violência de tipo patrimonial também, que é violência de tipo física, de tipo psicológica, sexual, né? Então, assim, é um momento que a gente discute, que a gente está no agosto lilás, que a gente precisa dar visibilidade para esse tema e também sensibilizar e conscientizar os nossos colegas, os nossos gestores, para que dê uma atenção também às mulheres ali que trabalham naquele círculo, naquele ambiente de trabalho, porque, como bem colocou a Júlia, né, às vezes uma situação que pode parecer assim ruim, constrangedora para os outros colegas, muitas vezes é um grito de socorro. Então, eu acho que é essa também, com essa mensagem que a gente traz em parceria com a ouvidoria da mulher, com o serviço de ouvidoria da mulher daqui do tribunal. Então, muito obrigada pelas suas colocações e que a gente se mantenha essa parceria aí por muitos e muitos bons tempos, Júlia e doutora Ana Cristina. Obrigada, Débora, pelas contribuições. Eu queria ouvir a doutora Priscila, que é ouvidora da mulher aqui de Santa Catarina, que está nos acompanhando, para ver se ela tem alguma contribuição, porque esse diálogo é importante, né? 3 horas da tarde de uma terça-feira, mas nós pararmos tudo que estamos fazendo para dialogarmos e falarmos a respeito desse tema que nos é tão caro. Doutora Priscila, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Foi um prazer te ouvir, Júlia. Já estamos em um caminho
há algum tempo no tribunal buscando resgatar essas questões de igualdade de gênero, né, doutora Ana? Estamos há cerca de um ano já na Comissão de Equidade de Gênero nesse caminho, e agora, mais recentemente, há um ano, o tribunal, né, a doutora Ana brilhantemente à frente da Ouvidoria da Mulher no Tribunal, e agora, desde a semana passada, tenho o prazer de compartilhar com vocês que aqui no estado de Santa Catarina, a convite da doutora Ana, doutor Henrique, o diretor do foro, estou à frente da Ouvidoria da Mulher na seção de Santa Catarina. Então, mais do que tudo, me coloco à disposição de todas as pessoas que sentirem necessidade de acessar a ouvidoria. Estamos iniciando essa caminhada, né? Ainda tateando, assim, um pouco no escuro, né, doutora Ana? A respeito de todas as questões sobre como implementar, qual é a melhor forma de fazer as informações chegarem às pessoas, né, para que tenhamos a possibilidade de desempenhar um bom trabalho, envolvendo todas as questões em relação a todas as mulheres do nosso público interno, né, desde as terceirizadas até as magistradas, claro, as servidoras, né, todas. Então, a minha fala aqui nesse momento se limita um pouco no sentido de colocar a ouvidoria da mulher à disposição de todas as pessoas e compartilhar a alegria de poder, nesse momento, parar tudo, sim, com muita vontade de aprender, e feliz por ter ouvido palavras tão tocantes. Doutora Júlia, eu agradeço a palestra. Foi mais uma soma, né, nesse caminho diário de tentativa de abrir os olhos, né, para as violências. Como disse a desembargadora Ana, é um caminho tão difícil mudar a cultura, né? Que até nós mesmos que já estamos tentando, né, num esforço, trilhar esse caminho para abrir os olhos para as violências e buscar a equidade de gênero, imagina, né, a missão de tentar, aos pouquinhos, ir colocando pulguinhas atrás da orelha daquelas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? Então, ao mesmo tempo que é uma alegria, também é uma angústia, e como diz a doutora Júlia a respeito dessa ansiedade, dessa indignação, assim, também precisa estar presente para que tenhamos esse ímpeto de continuar. Agradeço, desembargadora Ana, pela Obrigada, oportunidade. doutora. Obrigada. E gostaria também de pontuar a importância que esse tema tem para o tribunal, que está nos acompanhando também o doutor Fernando Quadros, desembargador, presidente do tribunal. Obrigada, desembargador, pela sua participação no nosso evento. E isso mostra a grandeza do tema, a preocupação do tribunal com as servidoras, magistradas. Então, muito obrigada, desembargador, por estar conosco nesse momento tão importante da ouvidoria. Nós vamos comemorar um ano de instalação da ouvidoria agora em outubro. Estamos preparando várias ações importantes, trabalhando bastante, mas sempre com o apoio incondicional da alta direção do tribunal. Se não fosse isso, nós não poderíamos caminhar. Então, não sei se o senhor quer falar alguma coisa ou não, fique à Só para vontade. complementar o curso, né? Eu me inscrevi como aluno do curso, cumprimentar a doutora Júlia, fez uma excelente palestra, e como estamos sendo com os servidores, a desembargadora Ana e o pessoal da área de saúde do tribunal, né? Enfim, são temas que nós sempre temos que estar aprendendo, são temas novos, né? Que nós precisamos adquirir uma sensibilidade, né? Principalmente nós que estamos no serviço público há mais tempo, a gente sempre insiste na necessidade de fazermos, né, cursos para sensibilizar, né, os nossos gestores, os nossos servidores, servidoras para esse tema. Então, estou aqui como aluno, mas muito feliz porque aprendi muito na tarde de hoje e sempre cumprimentando aí a iniciativa da ouvidoria que traz esses temas que a gente navega com toda a calma, com todo cuidado, mas sempre buscando, né, os estudos especializados para não cometer injustiças nem erros, né? Então, para cumprimentar os organizadores e cumprimentar a doutora Júlia pela brilhante palestra, que eu gostei muito. Eu sei que tem um brilhante currículo e
e é uma profunda conhecedora do assunto e uma alegria muito grande recebê-la aqui no nosso tribunal. Só isso. Obrigada, desembargador. Alguém mais gostaria de se manifestar? A doutora Débora está presente na sala, a médica do tribunal? Sim, Está? Ah, como vai, doutora? Tudo bem? tudo Seja bem. muito bem-vinda, fique à vontade para as suas contribuições. Agradecer a Júlia, né, pela disponibilidade e pela sensibilidade, né, na abordagem do tema. A doutora Ana Cristina também, né, pelos apontamentos muito cirúrgicos, usando termos médicos, né, que a gente vem nessa coisa assim de nos chamar a atenção. E aí me vem na sua fala, doutora Ana Cristina, assim, nós que estamos, né, dentro de uma instituição, temos uma certa, né, um certo conhecimento, temos acesso à informação, ainda nos é, às vezes, assim, isso é uma violência, nos dá esses insights, assim, imagina para quem está à margem disso, né? Então, acho que quando a Júlia fala em rede, eu acho que é para além, né, do serviço social, dos serviços de saúde, da sociedade, né, da nossa cultura, assim, de estarmos atentas a essas vulnerabilidades. E porque se vem muito também nisso, né, a cultura é assim, a criação foi feita assim, em problemas, né, de família ninguém mete a colher, e eu acho que a gente vem, né, desconstruindo isso, né, que sim, se a pessoa não consegue por si só, sim, precisa meter não só a colher, como às vezes o pé na porta, mas com muita também sensibilidade para esse acolhimento, né, nós dentro das áreas de saúde sabemos que é uma porta de entrada muito importante, mas também para aquele ou colega, ou vizinho, ou, né, alguém que tenha o contato, assim, eu percebo, mas não sei como abordar, de também se sentir à vontade, né, de nos procurar, como eu abordo isso, eu até desconfio, ou eu sei, está muito claro, mas eu não quero entrar na intimidade, eu não quero né, tá invadindo a privacidade, então também ter essa rede, né, as questões de saúde, as questões de serviço social, a questão da ouvidoria, para ter, né, um suporte para a gente conseguir fazer essa rede funcionar no seu pleno. Doutora, eu acho que esse é o nosso grande papel, né? Enquanto o tribunal, vamos falar só do tribunal, o chamado é para que nós observemos o nosso redor, um colega que eventualmente possa apresentar algum sintoma diferente, para que nós possamos estender a mão. E assim, se eu sair da ouvidoria com essa pulga, vamos dizer assim, plantada em cada um dos setores do tribunal, eu vou me dar por muito satisfeita. Eu auxilio aqui uma casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência aqui em Santa Catarina, e o que a gente percebe são uns relatos assim muito impressionantes. Há pouco tempo chegou uma moça com 3 filhos e o menino, lindos, lindos, crianças lindas. Ela também, uma moça muito bonita, e eles saíram fugidos de casa. E ele disse para mim: tia, se eu não conseguisse vaga aqui para minha mãe, eu disse que eu dormia no chão, eu dormia na grama, eu dormia em qualquer lugar, eu tinha que tirar minha mãe de casa. Um menininho assim de uns 12 anos, era o maiorzinho. E aquilo assim, dá um. Falei, pode contar com a gente. Então, assim, a gente bota mais um colchão no chão, mas não é o ideal, né? A gente não consegue salvar o mundo. O problema agora é nós estendemos a mão àquela que precisa, aquela mulher que está nessa situação horrível de violência, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se mais alguém quer se manifestar. Gostaria de trazer alguma experiência, enfim. Essa troca é muito importante, porque daqui saem ideias, né? Acho que esse é o objetivo dessa pequena pausa na nossa tarde de trabalho. Bom, se ninguém quer se manifestar, acho que a gente pode encerrar o nosso encontro, agradecendo demais a participação de todos e convidando já, desde já, para celebração de instalação, de 1 ano de instalação da nossa ouvidoria, que vai ser no tribunal. Vamos fazer um evento bem bonito e vai ser um prazer tê-los lá conosco, se for possível. Tá bem? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde.